Hoje elas são uma raça praticamente extinta no Brasil, mas as peruas, ou station wagons, já foram um segmento importante no nosso mercado. Aliás, a história da nossa indústria automobilística começou exatamente com um desses veículos simpáticos, familiares e espaçosos. Foi no final de 1956 que nasceu a primeira perua DKV Vemag. E quando ela saiu da fábrica, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, nascia também a indústria automobilística brasileira. A perua DKV, fabricada pela Vemag, Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., foi o primeiro carro fabricado no Brasil. Importante explicar que antes disso, um outro veículo de passeio já tinha sido fabricado aqui, por um curto período de tempo. Era a Romizeta, um tipo de veículo chamado na época de carro-bolha, como outros que existiam em outros países. Mas as regras do governo para definir o que era um automóvel excluíam a Romizeta. Portanto, a perua da Vemag é oficialmente o primeiro automóvel fabricado no Brasil. A perua, chamada de Universal, era cópia da F91, fabricada na Alemanha pela Auto Union, empresa formada pela união de 4 fabricantes: Audi, DKV, Horch e Wanderer. O logotipo da empresa era formado por 4 círculos entrelaçados, onde cada círculo representava uma das empresas. E é o mesmo usado até hoje pela Audi. No carro brasileiro, o logotipo das 4 argolas vinha no capô. O motor era um 2 tempos com 3 cilindros, 38 cavalos, mecânica bastante simples e cilindrada de apenas 900 centímetros cúbicos. Mas apesar disso tinha um desempenho satisfatório e era muito econômico. O som do motor era característico de um 2 tempos e o cheiro que saía do escapamento também, devido à queima da mistura de gasolina e óleo, que eram misturados no próprio tanque. Em 1958, a perua foi atualizada. Vinha ainda com 2 portas, mas ficou maior, mais espaçosa e ganhou nova grade dianteira. Nos primeiros anos, as portas do motorista e do passageiro se abriam no sentido contrário, da frente para trás, conhecidas como portas suicidas, o que durou até 1963. O motor crescia para 1.000 cilindradas no modelo 1960, passando a gerar 50 cavalos. Já a porta traseira merece um capítulo à parte. As primeiras peruas saíram da fábrica em novembro de 1956 e naquele ano foram produzidas apenas 173 unidades. Apenas estas tinham a porta traseira dividida em 2 partes que se abriam lateralmente, semelhante a um furgão. A partir daí ela passou a ser inteiriça, ainda com abertura para o lado, o que exigia um grande espaço para o acesso ao porta-malas. Em 1961, outra mudança. A porta traseira volta a ser em 2 partes, mas com abertura horizontal. A inferior abria para baixo e a superior, com vidro, abria para cima. Foi também neste ano que o carro passou a ser oficialmente chamado de Vemaguete. Foram produzidas quase 56.000 unidades da perua até 1967 e com uma nova frente no último ano de produção. No final de 1962, a Cinca do Brasil lançou uma perua derivada do sedã Cinca Chambord. Batizada de Jangada, era cópia da francesa Cinca Vedette Marly. Com 4,63 metros de comprimento, tinha algumas vantagens, como os itens de conforto e o generoso espaço interno, capaz de acomodar 6 adultos e ainda 2 crianças em bancos escamoteáveis no espaço de bagagem. O design rebuscado, cheio de frisos e cromados e até um rabo de peixe, era interessante, igual aos carros americanos da década de 50. É que o projeto original era da Ford americana. A grande desvantagem era o fraco motor, que apesar de ter 8 cilindros, gerava apenas 84 cavalos, suficiente apenas para o carro e o motorista. Com mais passageiros e bagagem, o peso total poderia chegar a 1.800 quilos, demais para o motor. A Jangada foi produzida por apenas 4 anos, com um total de 2.705 unidades vendidas. É um carro raro.
Antes do final dos anos 60, a Volkswagen estudava o lançamento no Brasil de uma linha de veículos derivada de uma linha lançada na Alemanha. E o segundo carro a ser lançado por aqui foi a perua Variant, em 1969. O primeiro tinha sido um 3 volumes, que era chamado simplesmente de Volkswagen 1600. A Variant mantinha um motor traseiro refrigerado a ar, porém com modificações, como dupla carburação e 54 cavalos, e modificado para ocupar menos espaço. Era chamado de motor baixo ou plano. Com isso, além do espaço para bagagem na dianteira, ainda contava com um porta-malas na traseira, acima do compartimento do motor. Juntando-se os dois espaços, a capacidade de carga era bem razoável. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen, no lugar do motor, leva malas. A Variant leva bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Quanto espaço? Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o papa-malas. O design do primeiro modelo não era muito feliz na dianteira, com grandes faróis retangulares, um tanto brutos, que não combinavam muito com o restante da carroceria. Mas já no final do ano seguinte, como o modelo 1971, ela ganharia conjuntos com 2 faróis redondos de cada lado, ficando com uma cara bem mais agradável, apesar de ainda manter as feias lanternas grudadas nos paralamas. O espaço interno era razoável e os bancos macios forrados em curvim, mesmo material usado no acabamento das portas, que eram apenas 2, como na V-Maguete. Os passageiros do banco traseiro não contavam com uma janela. Apenas um vidro fechado ocupava toda a lateral do carro depois da porta dianteira. Em alguns modelos havia um quebra-vento para ventilação. Apenas uma modificação significativa aconteceu na carroceria durante todos os anos que a Variant foi fabricada. No final de 1971, ela ganhou uma dianteira nova e muito mais moderna. A frente do carro ficava mais baixa, os faróis duplos agora estavam embutidos em uma moldura plástica e as lanternas dianteiras passaram para as extremidades dos para-choques, uma aparência muito mais leve que a anterior. A família era composta pelo sedã Volkswagen 1600, pela perua Variant e pelo hatch TL, mas a Variant foi sem dúvida a que fez mais sucesso no mercado. Foram mais de 256 mil unidades fabricadas até 1977. No final de 77, a Volkswagen lançou a Variant 2, com um visual inspirado na Brasília, que já era sucesso de vendas na época. A nova perua era 20 centímetros mais longa que a anterior, com maior espaço interno, painel modernizado e um pouco mais de sofisticação. Mas não agradou tanto, mesmo porque nesta época já havia outras concorrentes no mercado, e ela foi produzida apenas até 1981. Para esse vídeo não ficar grande demais, em breve a gente vai falar de outras peruas brasileiras, Caravan, Paraty, Quantum e outras mais. Já se inscreva no canal e clique no sininho para não perder a segunda parte, ok? Deixe seu comentário aí dizendo qual delas você mais gostou de conhecer ou se você já conhecia, já teve algumas, a gente quer saber. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo!